E aí galera, tudo bem? Eu sou o Luiz, aqui da equipe de suporte ao desenvolvedor da Aruma, e eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho sobre a OCX. A OCX é um driver que a gente consegue utilizar aí para fazer a comunicação com as linguagens web aí. Você pode desenvolver em JavaScript, HTML, o ASP.NET também, né? E aí você consegue chamar a Daruma Framework DLL através da OCX, e aí o cliente com a impressora na máquina dele consegue usar o seu sistema remotamente. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vou dar uma introdução para vocês de como a gente utiliza a OCX com a Daruma Framework DLL, ok? Então eu vou baixar aqui, eu já tenho baixado aqui também a OCX, o nosso pacote tem a OCX e um exemplo, ok? E aí eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem que colocar, quais são os passos, vocês vão ver que é bem simples aí a gente utilizar a OCX. Então se puder dar um foco na tela, vamos começar aí pra gente. Vamos lá. Então, aqui ó, eu já tenho descompactado, mas o que a gente vai precisar basicamente do nosso portal é o exemplo, ok? Da Daruma Framework OCX, o pacote OCX que tem lá, e eu baixei aqui também o pacote da Daruma Framework DLL. Então, eu já descompactei os dois aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho os zips e os descompactados, ok? Quando a gente abrir aqui a pasta do OCX, ele vai ter pra gente basicamente essas duas pastas, ó, a pasta exemplo e a pasta OCX. Aqui dentro da pasta OCX, ele vai ter esse ponto cabe pra gente, ok? Eu vou tirar esses daqui, ó, vou extrair novamente. Eu tenho só o ponto cabe aqui quando vocês baixarem. Então, entrei aqui, Daruma Framework Web ponto cabe, eu vou colocar para extrair eles aqui mesmo, ó. Então, eu extraí basicamente 3 arquivos, Daruma Web OCX, Daruma Inf e Daruma Framework DLL. Então, eu vou copiar esses 3 arquivos e vou colocar lá dentro da minha pasta do sistema. O meu Windows aqui é 32 bits, então eu vou colocar na System 32. Se por um acaso o seu Windows for 64 bits, a gente tem que colocar na SISO ou 64, ok? Que é o caminho padrão aí pra gente. Então eu estou aqui dentro da System 32, vou colar os arquivos, eu já tenho aqui, só vou substituir, ok? Então eu já tenho aqui, ó, Daruma Framework DLL, Daruma Framework Web Inf e OCX. Beleza, já tenho os arquivos aqui, ok? Uma coisa bacana da gente manter um bom hábito aí é de sempre deixar a Daruma Framework DLL atualizada. E aí, ó, eu vou entrar aqui na minha pasta System 32 e mostrar para vocês que no nosso pacotinho da OCX, a versão que vem da Daruma Framework, ó, ela está um pouco desatualizada. Então, bacana é a gente fazer essa atualização aqui. Essa versão foi a primeira versão que funcionava com a OCX, quando teve a integração. Então, por isso que ela vem aqui no pacote para a gente por padrão, mas vocês podem fazer a atualização dela aí para a gente. Então, o que eu fiz aqui? Já baixei também o nosso pacote da Daruma Framework DLL, ok? Extraí ele aqui. Eu tenho os arquivos que vem no nosso pacote e eu vou precisar só da Daruma Framework DLL mesmo. As outras auxiliares eu não vou precisar. Vou vir aqui na minha System 32 e vou substituir o meu arquivo. Beleza, substituí a DLL. Agora se eu entrar aqui, ó, a versão dela é a última que a gente tem agora, ó, é a 8439. Então, bacana, tem a versão da Daruma Framework DLL aqui. Beleza, já tenho a OCX e a Daruma Framework DLL no minha System 32. Então agora a gente já vai fazer o teste mesmo. Então eu vou abrir aqui, ó, a gente tem dentro da pasta da OCX a pasta exemplo, ok? Ela vai vir dessa forma aqui para vocês, ela tem um ponto cabe aqui também. Então o que eu preciso é só rodar realmente a minha página. Uma integração da OCX pra gente é que ela usa o controle de ActiveX pra gente. E o único navegador que dá esse suporte pra gente nativamente é o Internet Explorer, é o IE aí. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora de rodar aqui, ó, a gente vai ter que abrir com o IE, porque é ele que vai dar esse suporte pra gente do ActiveX. Então, na hora que eu rodei a página, ele pede permissão para executar o ActiveX, ó. Se a gente não executar, ele vai dar um erro. Então, eu permito aqui a utilização do ActiveX, ok? Só clicar ali, ele já vai liberar pra gente. E aí eu já posso clicar. Eu tenho uma impressora fiscal conectada aqui, então eu vou clicar em fiscal. Ele já vai abrir aqui pra gente, ó. Se ele já abriu outra página, significa que ele conseguiu já utilizar o OCX. Então aqui o que eu vou fazer é chamar um método para buscar a minha impressora. E buscar porta velocidade só para dizer onde é que a impressora está. Então vou executar o método. Ela bipa pra gente e dá um retorno aqui, ó. E buscar porta velocidade retorno 1 sem aviso e sem erro. Então aqui eu já estou utilizando a OCX. Eu já estou chamando a OCX, ok? Utilizando a Daruma Framework DLL através da OCX. Então aqui, ó, vou imprimir uma leitura X para vocês, ok?
para vocês verem que é bem simples também. Então, entrei aqui ó, em recebimento e relatórios, eu tenho todos os métodos aqui, ok? Eu tenho os métodos implementados, o meu leitura X é o primeiro aqui. Então, vou executar o método selecionado. Se você puder dar um foco na impressora para a gente, só para mostrar aqui que a gente vai fazer a impressão aqui. Então, executei o método selecionado. Ele imprimiu aqui para a gente uma leitura X, ó. Fez a impressão e voltou na tela o retorno aqui também. Ok? É o método ileitura X SF da Aruma. Deu retorno 1, sem aviso e sem erro para a gente. Então, dessa forma aqui, eu já estou utilizando a OCX. Vocês podem ver que é bem simples, a gente extrair o pacote, colocar na System, ok? Colocar na System ou na Syswow ou na System 32 e executar o exemplo sempre com o IE para a gente, é o que dá o suporte nativo para a gente aí. Então, rodei o exemplo com o IE, permitiu o ActiveX, beleza, já vou conseguir chamar o OCX aí, já vai ficar tudo ok. E aí, o que eu fiz, eu chamei o método aí buscar porta velocidade, mesmo processo dos nossos outros exemplos, só para mostrar aqui que aí ele vai buscar para a gente a impressora, independente da porta ou a velocidade que ela tiver aqui. Se ela estiver comunicando com o computador, ele encontra ela para a gente. Então, galera, que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, ok? É aqui uma introdução ao OCX, como é que vocês podem fazer os primeiros testes aí com o OCX e a Daruma Framework DLL. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso suporte ao desenvolvedor aqui, que o número vai aparecer para vocês na tela. E até a próxima!